Para a resolução da questão número 2, nós temos o seguinte, letra A. Esse 10 na potência já são derivadas de funções compostas. Eu vou descer multiplicando com o coeficiente. 10 vezes 10, 100. Conserva a base, que é 3x ao quadrado mais 7x mais 3. Tira 1 da potência. A diferença agora é que eu tenho que multiplicar pela derivada interna. 2 vezes 3, 6. 6x mais a derivada de 7x é 7. Eu posso deixar dessa forma ou multiplicar esse parênteses que tem potência 1 por 100. Mas essa forma é a melhor forma de apresentar o resultado dessa questão. Aqui eu vou tirar primeiro da raiz. Então, eu tenho raiz cúbica de 3x ao quadrado mais 6x menos 2, tudo ao quadrado. Então, eu tenho a minha base elevada a quem? Potência, o que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. Daí, agora que eu vou derivar essa função. O 2/3 ele desce, repete a minha base, tira 1 da potência, então 2/3 menos 1, eu vou ter que tirar o mínimo e vou descobrir menos 1/3. Vezes a derivada daqui de dentro. 2 vezes 3, 6, 6x, a derivada de 6x é 6. E agora, o que eu vou fazer então? Eu vou pegar esse 2 que está multiplicando, ó, tudo é uma multiplicação, por 6x mais 6, e vou colocar de cá. E esse valor que está numa potência negativa, eu vou descer, e já tinha um 3 no denominador. O que foi feito aqui? Eu vou simplificar, porque está tudo dividido por 3, 6 dividido por 3, 2, vezes 2. Então, de novo, 6x dividido por 3, 2x, vezes 2, 4x. 6 dividido por 3, 2, vezes 2, 4. E só coloquei essa partezinha dentro da raiz. Como aqui é 3, a minha raiz vai ser cúbica. E assim termina o exercício. Agora, a letra C, ela é um pouco mais complexa. E eu vou até anular esse item, tá? Mas eu vou mostrar como é que eu vou fazer. Eu vou dividir minha questão em duas partes. A primeira parte eu vou fazer UV, mas para isso eu tenho que tirar primeiro da raiz. Então, vai ficar 7x ao quadrado sobre 2 vezes 3x mais 1 elevado a 1/5. Aí, eu vou fazer o UV. Aqui, primeiro eu vou retirar a segunda parte, eu vou retirar da raiz e logo em seguida deriva, mas eu vou desconsiderar essa questão, já que temos muitas e essa realmente precisa de mais presença minha, praticamente eu vou resolver o exercício, né? Então, não precisa fazer. Aqui, f de x é igual a 2e elevado a 3x ao quadrado mais 6x mais 7. Todas as vezes que eu tenho e elevado a u, a derivada é ele mesmo, vezes a derivada da potência. Então, o 2 é coeficiente, eu repito, e elevado a u, vezes, vamos derivar u, 3 vezes 2, 6x, mais 6. Eu falei que continua, mas eu posso deixar dessa forma também, tá bom? Continuar e multiplicar o 2 por 6x mais 6, mas não tem necessidade nesse caso. Aqui eu já tinha resolvido na aula passada, na aula síncrona. Quando eu tenho um número elevado a uma função u, a derivada, olha só qual vai ser a fórmula. A elevado a u, um número elevado a uma função em relação a x, é igual a ele mesmo, vezes o ln da minha base, vezes a derivada de u. Então, o primeiro passo eu tenho que reconhecer quem é meu u. Meu u, nesse caso, é 2x, é a função em relação a x. Então, a derivada vai ser ele mesmo, vezes o ln da base, que é meu 5, vezes o 2, que é a derivada de 2x. Eu não posso fazer essa multiplicação, porque ln de 5 é uma coisa, 2 é outra, tá bom? Eu posso inverter a ordem, mas não tem necessidade. Na letra F, eu tenho y igual a 2 elevado a menos x ao quadrado. A mesma regra, um número elevado a uma função de u. Então, a derivada é ele mesmo, vezes o ln da base, que é 2, vezes a derivada da potência. Então, desce o 2 menos 2x. Posso deixar dessa forma. Mais uma fórmula que nós estudamos na aula passada, quando eu tenho
seno de U. A derivada vai ser cosseno de U vezes a derivada do meu U. Do cosseno, a mesma forma. Cosseno de U é igual a derivada de cosseno é menos seno, então menos seno de U vezes a derivada de U. Vamos colocar na prática aqui. A função é seno de 2x. A derivada da função seno é cosseno. E de seno de U, cosseno de U, que é 2x, vezes a derivada do U, derivada de 2x2. O que eu posso fazer é passar o 2 para frente, que é onde fica o coeficiente. Da mesma forma, eu vou fazer a derivada de cosseno de 5x. Y' vai ser igual, a derivada de cosseno é menos seno. Então, a derivada de cosseno de U menos seno de U vezes a derivada de U. Esse 5, ele pode passar para frente, fazendo a multiplicação do menos 5 seno de 5x. Na letra I, eu vou deixar para vocês resolverem, vocês vão resolver uma parte usando a fórmula de seno, e aqui resolvendo a fórmula de cosseno. Por fim, nesse exercício, nós temos aqui e elevado a 2x vezes cosseno de 3x. Então, eu vou usar a regra do produto. Escreve vezes deriva. Derivando cosseno de 3x. A derivada de cosseno é menos seno de U vezes derivada de U. Então, escreve vezes deriva. Mais a derivada de e elevado a 2x é ele mesmo, vezes a derivada da potência. Vezes escreve. Agora, vocês vão continuar fazendo as multiplicações necessárias e colocando o termo comum em evidência. Então, dando continuidade, temos aqui mais a letra K. A letra K é elevada a 2 cosseno de 2t, então e elevada a U. A derivada de e elevada a U é ele mesmo vezes a derivada da potência. A potência é 2 cosseno de 2t. A derivada de cosseno é menos seno. De cosseno de U menos cosseno de U vezes a derivada de U. A derivada de 2t é 2, 2 vezes 2, 4, por isso apareceu menos 4 seno de 2t. Esse foi o exercício número 2. O exercício número 3 são as derivadas sucessivas e eu vou derivar a minha função quantas vezes ele pede. Por exemplo, aqui na letra B. A letra B, ele me deu a função e me disse que quer que seja derivada 5 vezes. Então, primeira derivada, desce aqui, 4 vezes 3, 12, x tira 1 da potência. Menos a derivada de 2x, toda vez que a potência de x é 1, a derivada é o que acompanha. Derivei uma vez. Agora, a segunda derivada. 3 desce multiplicando com 12, 36, tira 1 da potência, 36x ao quadrado, e a derivada de menos 2 é 0. Esse é o resultado da segunda derivada. A terceira, 2 vezes 36, 72, tira 1 da potência, 72x. E a quarta derivada, toda vez que eu vou derivar um número que a potência de x é 1, a derivada é o próprio valor, então 72. E a quinta derivada é o quê? A derivada de um número é 0. Então, a quinta derivada da minha função toda é 0. Quando é que eu vou derivar mais de uma vez? Quando ele pedir. Ele fala em derivada sucessiva e pede quantas vezes ele quer a derivação. A letra C, a dica do exercício é melhor eu passar esse E1 sobre E elevado a x, o E elevado a x para o numerador. E aí derivar 4 vezes. De forma parecida com a letra D. A letra D já está no numerador, né? Não precisa passar. Então, a primeira derivada vai ser o quê? E elevado a U é ele mesmo, vezes a derivada da potência. A derivada de menos 2x é menos 2, daí eu organizei. Menos 2, E elevado a menos 2x. Agora, essa é a minha base para a derivação. Então, a derivada disso, que eu quero a segunda vez, é ele mesmo, vezes a derivada da potência, derivada de menos 2x, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, 4. 4e elevado a 2x, como ele pediu apenas 2 vezes, esta é a resposta. Pessoal, eu resolvi de forma rápida nesse vídeo, porque os vídeos curtos, é mais fácil de mandar para o YouTube, né, que senão ele não aceita. Mas vocês têm a possibilidade de ir fazendo os pausas necessários aí, para que vocês compreendam
a questão. Volte quantas vezes for necessário, tá bom? Estou à disposição de vocês. Bom trabalho!